Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez em meu canal do Espaço Bíblia. O tema do nosso vídeo é o caminho do pecado. Se não for inscrito, se inscreve, ative o sino de notificação para não perder nenhum momento desse vídeo que eu quero falar sobre Bíblia com vocês. O caminho do pecado. Vamos aprender Bíblia, certinho? Então, roda a vinheta! Abra aí sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 15, vai falar assim, ó. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, vai gerar morte. O pecado não acontece por um acaso, nem de uma vez só, mas é um processo gerado no coração humano. Vocês entenderam isso? Percebam que na história do surgimento do pecado é tão atual que se cumpre a todo tempo. Qualquer pessoa sincera pode ser testemunha da veracidade destas palavras, descrevendo o processo do erro na vida humana. Aí você me pergunta, o que é o caminho do pecado? Vamos refletir sobre isso, sobre o caminho da ida e da volta de um pecado. Primeiramente, vamos abrir aqui Gênesis 3, versículo 6. Abra aí Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido, e ele comeu. Percebam que nesse texto que eu acabei de ler para vocês, existe uma sequência natural de fatores que influenciam o pecado, que é descrito na palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero explicar para vocês. Primeiro caminho, sentir. Percebam que no versículo na parte B fala agradável aos olhos. A árvore ela é desejável para dar entendimento. Depois que a mulher sentiu o desejo, chamado também de cobiça, a vontade é o que move uma pessoa. Por isso que a gente fala que o pecado, ele começa no desejo. Se vocês perceberem aqui na parte C do versículo, uma séria conversa da mulher com a serpente fomentou o processo do pecado. Então, quando a serpente duvidou da palavra de Deus, ela aconselhou a mulher. Aqui, no mesmo versículo, capítulo 3, versículo 6, então, a mulher ela falou com o marido, lhe dando também o fruto. Percebam que a verbalização do desejo ela é um passo de direção para o pecado. Quando falamos que desejamos, estamos confirmando essa vontade. A consumação do pecado é um ato que começa com um simples olhar, um desejo, uma palavra, até uma atitude, mas desde o início já era pecado. O caminho do pecado não é externo a nós, mas passa pelo olhar, o pensamento, as palavras e até nossos atos. Porque quando conhecemos este caminho traçado pelo pecado, podemos evitar e parar esses passos para a chegada do seu fim. O texto que eu li para vocês lá de Tiago, ele fala sobre o fim desse caminho. O pecado, uma vez consumado, ele vai gerar morte. A serpente, ela mentiu quando disse que não morreriam. E até hoje tem enganado muitas pessoas, fazendo-os pensar que o pecado não gera morte. Foi justamente o que aconteceu com o homem e a mulher, os primeiros pecadores expulsos do jardim até os dias atuais. Evite o caminho do pecado. Vamos falar agora sobre a saída do pecado. Abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 23. Vai falar assim, ó. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há uma distinção, pois todos pecaram e encareceram da glória de Deus. Pessoal, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todo caminho tem duas vias, é o caminho da ida e o da volta. Por isso, assim como um caminho para o pecado também tem uma direção. Nesse texto aqui que eu li para vocês, na parte A, agora porém libertos do pecado. Quando olhamos para Deus, estamos buscando a sua presença, mas virando as costas para o mundo e voltamos para o Senhor, recebendo a sua libertação através da verdade. E sentir a vontade de Deus. A parte B fala, transformamos em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Entendam, a presença de Deus ela nos concede o fruto da santificação, que supera o fruto proibido do pecado, que eu li lá em vocês em Gênesis, nos transformando em pecadores, em servos do Senhor.
E o falar na parte C que eu li para vocês agora, a palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Aprendo agora. Confessar o pecado é reconhecer o erro, é falar com Deus, é pedir perdão. A palavra de Deus é a verdade e ela nos alerta seriamente do pecado. Por isso precisamos proclamar o ensino do Evangelho, que é a boa nova de salvação, é a notícia da sinceridade diante do pecado e diante das suas consequências. E tem o caminho do fazer, a parte D, né? Mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus, o nosso Senhor. Entendo que a vontade de Deus é que possamos obedecer e não desobedecer. Quando deixamos nossos desejos para buscar a vontade do Senhor, estamos saindo desse caminho que é o caminho do pecado. Percebam que da mesma forma que estamos em direção ao pecado, também podemos sair dele com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Deus é fiel para nos dar força para vencer. Ele nos perdoa. Ele tem dado uma chance para nós, para a gente se afastar desse caminho. Embora o fim do pecado vai ser a morte, mas falo para você, Jesus ele morreu para nos dar vida e nos livrar da condenação. Saia do caminho do pecado. E sabe qual é a solução para o pecado? Jesus. O caminho do pecado tem um fim muito triste, como eu li para vocês, a morte. Mas existe uma saída, é receber Jesus na sua vida, Ele que morreu para te salvar. Através do sangue de Jesus somos libertos de todo o mal e somos renovados para a nova vida na presença do Senhor. Existe sim uma saída para o pecado, se chama Jesus. E aí pessoal, gostaram do nosso vídeo de hoje? Espero que sim, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido com a Bíblia certinho. Então, até o próximo vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino de notificação, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo.